Raquel insistiu, dizendo que ela tinha confiado nele e que não era justo ele fazer aquilo com ela. Vitor bateu a mão na mesa e apontou o dedo para a cara de Raquel, dizendo que ela era culpada e que tinha sido burra em confiar nele. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Raquel estava andando pela rua, cabisbaixa. Ela tinha estado com o humor afetado e muito desesperançosa, ultimamente. E lembrar de seu pai só a deixava mais triste. Ela tinha ouvido algumas pessoas dizerem que com o tempo a dor de perder alguém se transformava em saudade. E era pensando nisso que ela continuava. Estar sem o seu pai era a dor mais insuportável que ela já tinha sentido. Ele tinha criado ela sozinho, depois que a esposa faleceu no parto. Como ele tinha uma empresa de sucesso, conseguiu criar Raquel sem problemas. Mas, mesmo tendo condições, ele não deixou que babás criassem a filha. Sempre muito presente, ele fazia questão de sempre conversar com a filha, ler livros para ela, e brincar. Eles passavam muitos momentos juntos. Então, foi um choque quando Raquel recebeu as notícias dos médicos. O seu pai estava muito doente e era incurável. Ela ficou muito preocupada, pois ela era muito próxima dele e não podia imaginar perdê-lo. Porém os médicos foram sinceros com ela, e disseram que ele só tinha mais algumas semanas de vida. Incapaz de contar ao pai aquela triste verdade, Raquel escondeu dele. Disse que tudo ficaria bem. Porém, quando se passou uma semana, seu pai disse que já sabia de tudo. Ele tinha pedido aos médicos que lhe dessem o diagnóstico. Ele precisava saber. Raquel disse que não aceitava aquilo. Os médicos devem estar errados, isso acontece, às vezes, ela repetia. Ela não conseguia imaginar viver sem ter o pai por perto. Ele sempre a tinha protegido quando ela sentia medo dos insetos estranhos que apareciam na casa. Ele explicava que aqueles insetos tinham mais medo dela, do que ela deles. Mais tarde, era ele quem tinha dito a ela para não ter medo da escola. Pois lá, ela faria amigos, e aprenderia bastante. E, até mesmo na adolescência. Era ele quem tinha ajudado em várias lições complicadas da faculdade. Ele não era só seu pai, era seu melhor amigo. E ela disse tudo isso a ele. Porém, seu pai sorriu, um sorriso que transmitia sabedoria, o qual Raquel conhecia bem. Ele então disse: minha filha, algumas coisas fogem ao nosso controle. Mas, eu sei que fiz um bom trabalho lhe criando. Você é uma mulher linda e inteligente, e sei que vai saber continuar sem mim. Você herdará toda a empresa, então, lembre-se disso em sua vida, e você sempre pode tomar decisões inteligentes, mesmo em momentos difíceis. Eu te amo muito, Raquel. Nas últimas semanas de vida, Raquel e seu pai passaram bastante tempo lendo e conversando. Quando já estava perto do momento de sua partida, ele disse a Raquel que a amava. E a agradeceu por ter cuidado dele. Então, o pai de Raquel faleceu. Enquanto andava cabisbaixa, chutando pedras na rua, Raquel se lembrava de tudo isso. Já fazia 3 meses desde que seu pai havia partido. Enquanto vivenciava o luto, Raquel se sentia perdida. Ela já acordava angustiada, isso quando conseguia dormir. Pois, às vezes, o sono não vinha. Ela estava tão distraída, andando pela rua, que quando percebeu já tinha entrado em uma chocolateria. Era como se aquele lugar tivesse se materializado em seu caminho. Como já estava ali, ela decidiu olhar o local, pelo menos para tentar acalmar a sua mente. Levantou a cabeça e olhou o local. Ela achou tudo lindo. A chocolateria era linda. Embalagens diversas, dos mais diferentes tipos de chocolates compunham as prateleiras. Raquel começou a andar pelo local, admirando cada um dos produtos. Eram tão lindos, que parecia que só de olhar, parecia sentir o gosto. Quando ela se aproximou de uma das maiores embalagens da loja, que ostentava as mais diversas cores, e os chocolates dos mais diversos sabores, ela trombou em alguém. Rapidamente ela se desculpou, dizendo que estava distraída. Mas, a pessoa disse que estava tudo bem. Que não tinha problemas. Raquel então reconheceu aquele homem. Ela já tinha o visto em algumas propagandas e o reconheceu de prontidão. Era Noah, e ele era o dono da loja. Ele sorriu para ela e,
como se estivesse lendo os seus pensamentos, disse: sim, sou eu mesmo. Mas, eu garanto que não sou chato como fazem parecer na televisão. Sem graça, Raquel deu um sorriso amarelo e tentou falar que o tinha reconhecido da televisão mesmo. Ela tentou falar que admirava muito a sua história de vida, e que ele era uma inspiração. Mas, só conseguiu gaguejar. Noah sorriu, percebendo que ela estava nervosa. Como se estivesse em um filme, ela tentava falar, mas estava tão encantada com Noah, que as palavras não saiam. Então, ele começou a falar. Tranquilamente, ele disse que ela era muito bem-vinda ali. Explicou que aquela chocolateria tinha sido inaugurada recentemente e que ele estava empolgado em conhecer a vizinhança. Aproveitando isso a seu favor, ele perguntou o nome de Raquel, e ela se apresentou. Raquel olhou novamente para o lugar e era simplesmente lindo. O aroma de chocolate já havia invadido suas narinas assim que ela entrou, e ela adorou aquele lugar. E não só pelos chocolates, que pareciam deliciosos, mas também pelo dono do local. Ela não perguntou, mas conhecia ele, e sua história, da televisão, e Noah era um jovem empreendedor, um dos empresários mais jovens a alcançar a fama e riqueza. E todos comentavam do quanto ele tinha conseguido erguer aquela empresa com base em seu próprio trabalho. Os chocolates eram, em sua grande maioria, artesanais. Criados pelo próprio Noah. Segundo as reportagens da televisão, no começo ele entregava chocolates de porta em porta, sozinho. Indo a pé, ou de bicicleta. E, no começo, muitas pessoas diziam que nunca ia dar certo. Que ele não conseguiria erguer o seu império. Mas ele insistiu. Segundo a história que contavam, foi em uma época de Páscoa que ele conseguiu entregar vários ovos de Páscoa, rapidamente. Ele mesmo fabricava os ovos de Páscoa, e os entregava. Enquanto estava ali, ao lado de Noah, Raquel perguntou se a história era verdadeira. Ela estava adorando a companhia de Noah, e queria muito prolongar a conversa. Noah sorriu e respondeu: bom, algumas partes da história são sim verdadeiras. Mas devo dizer que, com o tempo, as pessoas trataram de aumentar algumas coisas. Mas o que se mantém fiel é que realmente eu comecei fabricando chocolates, eu mesmo. E até aqui mesmo na minha loja alguns dos chocolates são artesanais. Mas, eu não fiz tudo sozinho. E isso nem seria possível. Eu tive muita ajuda, e sou muito grato por isso. Raquel sorriu e disse: que legal. Eu gostei mais da sua história do que a que eu vi na televisão. Noah abriu um sorriso enorme ao ouvir a resposta de Raquel. Ele então perguntou a ela: você gostaria de provar a minha mais nova criação? Raquel, animada, disse sim. Noah sorriu e foi até os fundos da loja. Ele voltou sorrindo e trazendo uma pequena caixinha vermelha e cintilante, linda. Ele entregou para Raquel. Ela abriu a caixa e tirou de lá um bombom de chocolate ao leite. Quando ela mordeu, sentiu um licor delicioso, e uma cereja. Aquele era o melhor chocolate que ela já tinha provado. Ela perguntou a ele quando aquele bombom entraria em linha, pois era simplesmente maravilhoso. Noah sorriu e agradeceu o elogio. Mas, disse que, por ora, ela tinha sido a única pessoa a experimentá-lo. Raquel sentiu suas bochechas corarem. Falar com Noah era tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, a deixava nervosa. Ela disse que, quando entrassem em linha, fariam muito sucesso, com certeza. Ela então perguntou quanto tinha ficado, mas ele disse que não era nada. Disse que aquele bombom era um presente. Raquel então comprou mais alguns chocolates, para não sair sem nada. Ela se despediu de Noah, sem querer ir embora. Mas sabia que ele devia ter muito trabalho. E ela também tinha. Leva essa caixa de bombons. Cortesia da casa, Noah disse, e entregou a ela uma caixa com 4 bombons. Sorrindo, Raquel agradeceu. Assim que foi para casa, ela percebeu que tinha gostado muito de conversar com ele. E resolveu voltar no dia seguinte. Enquanto Raquel estava feliz em casa, Noah estava feliz em sua loja. Desde que ele tinha ingressado no mundo empresarial, as pessoas o olhavam como se ele fosse de outro mundo. Todos chegavam dizendo: então você é aquele homem que conseguiu conquistar riquezas ainda jovem? Qual o valor da sua fortuna hoje em dia? Algumas vezes, alguns repórteres chegavam com microfones já apontados para ele, sem nem pedir permissão,
fazendo várias perguntas, o deixando confuso. Ele era um homem normal, que tinha trabalhado bastante. E que, por esforço, e um pouquinho de sorte, tinha conseguido vender os seus doces e criar a sua marca. Mas, ele não tinha feito aquilo tudo sozinho. Tinha tido a ajuda de sua avó, que foi quem deu a ele as receitas, antes de falecer. E também, tinha tido a ajuda de seus amigos, que o ajudavam nas entregas, no começo. Amigos esses que estavam empregados na loja dele, e que tinham porcentagem na empresa. E ele sempre contava essa mesma história. Deixava claro que ele não era o único fator para aquela história dar certo. Mas, as pessoas sempre excluíam aquela parte da história e publicavam apenas que ele era um garoto prodígio. Foram tantas vezes que isso aconteceu que quando Raquel chegou até ele e perguntou qual era a verdadeira história, ele se sentiu emocionado e adorou conversar com ela. Ele mal podia esperar para vê-la de novo. Raquel queria voltar à chocolateria. Queria conversar mais com Noah, mas não conseguia. Ela precisou ir para a empresa do pai, cuidar de negócios. Ela tinha tirado uma semana de folga, para tentar colocar os pensamentos no lugar. Mas, sabia que não podia mais se esconder em casa. Isso porque a empresa de seu pai estava se tornando uma bagunça sem alguém no comando. Então, Raquel entendeu que precisava ir e cuidar dos negócios do pai. Quando chegou na empresa, Raquel se sentiu perdida. Ela via aquela empresa enorme, e se sentiu sem rumo. Ela queria muito perguntar ao seu pai o que fazer. Ela decidiu que, nas primeiras visitas, não iria interferir nos negócios que já estavam em andamento. Iria primeiro entender como tudo estava indo, pois não queria estragar nenhuma negociação. Na segunda semana que foi à empresa, ela se sentiu mal. Uma tontura fez se desequilibrar, e ela precisou se apoiar em uma mesa. Estava acontecendo uma reunião quando esse mal-estar se abateu sobre Raquel. Ela saiu apressada da sala, torcendo para que ninguém tivesse percebido seu súbito desconforto. Mas, alguém tinha seguido ela, um dos homens que estava na reunião. Raquel ficou constrangida, mas o homem tinha uma expressão preocupada. Ele perguntou se ela estava bem. Ela tentou dizer que estava bem, e que não era para ele se preocupar. Mas, antes que conseguisse dizer isso, sua visão ficou turva, e seu corpo amoleceu. Antes que ela caísse no chão, porém, aquele homem a segurou. Quando Raquel acordou, ela estava deitada em uma cama macia, em um quarto com paredes de cores claras. Ela percebeu que estava no hospital. Raquel se levantou, tentou sair da cama, mas alguém falou com ela. Ei, calma. Para que a pressa? Você precisa descansar. Era uma voz masculina, tranquila. Raquel olhou para o lado e viu que quem tinha falado aquilo era um homem. Ela o encarou por alguns segundos, até que enfim o reconheceu. Era aquele mesmo homem que havia ajudado ela quando ela se sentiu atordoada. Ele sorriu para ela e se apresentou, seu nome era Vitor. Raquel, envergonhada, primeiro fez questão de se desculpar pelo trabalho que tinha dado. Ela disse que não queria ter forçado Vitor a sair da reunião e levá-la ali. Mas ele disse que não tinha problemas. Eu preferi mesmo a sua companhia, do que daqueles engravatados chatos. Vitor disse, em tom de brincadeira. Raquel sorriu. Aquela brincadeira conseguiu mesmo aliviar um pouco o seu constrangimento. Raquel acabou sendo liberada do hospital meia hora depois que acordou. Um médico veio, e disse a ela que ela tinha desmaiado de fome. E perguntou a ela o que ela tinha comido naquele dia. Ela respondeu que tinha comido apenas um chocolate. Ela acabou admitindo que não conseguia comer muito bem desde que tinha perdido o pai. O médico disse que entendia a sua dor. Mas que, se ela não se cuidasse, poderia adoecer. Ele a deu um medicamento para ajudá-la nas vitaminas, e a liberou para ir para casa. Um motorista foi buscá-la. Vitor fez questão de ir com ela no carro, disse que queria garantir que ela chegasse bem. Quando chegou em casa, Vitor foi com ela até a porta. Descanse. E, se precisar de algo, qualquer coisa, me ligue, ele disse, e entregou para ela um cartão, com o seu nome e número de telefone. Enquanto se afastava dela, Vitor disse, na próxima, eu adoraria te encontrar para tomar um café. Se sentindo dividida com Vitor, Raquel aceitou. Ele sorriu, animado, e se despediu. Entrou no carro,
que voltou para a empresa. Raquel leu o número de telefone, e leu o sobrenome de Vitor naquele cartão. Ela então teve uma sensação de que seu pai já tinha falado de Vitor algumas vezes. Mas, ela não conseguiu se lembrar o que ele tinha dito. Conforme as semanas foram passando, Raquel precisava ficar cada vez mais na empresa. Vitor passou a ajudá-la na papelada e nos projetos. Ele tinha se mostrado muito inteligente. E, como já estava há bastante tempo na empresa, Raquel confiava nele. Algumas vezes, ele trazia papéis para Raquel assinar, e explicava a ela o que eles eram, e Raquel assinava. As semanas foram virando meses, e tudo na empresa ia bem. Raquel confiava cada vez mais em Vitor. E ele se aproximava cada vez mais dela. Eles tinham começado a namorar. Raquel nunca tinha se apaixonado por Vitor, mas gostava dele. E, como ele sempre estava ao seu lado, ela aceitou ser sua namorada. A empresa ia bem, e Vitor estava sempre tão atento aos negócios, que Raquel sentiu que poderia relaxar um pouco. Então disse a Vitor que o deixaria no comando de tudo por alguns dias. Vitor sorriu, satisfeito, e disse que cuidaria de tudo. Antes de ela sair, porém, ele estendeu para ela um documento e pediu que ela assinasse. Raquel assinou sem ler. Deu um beijo em Vitor, e foi para casa. Enquanto Raquel saía da sala, Vitor sorria, olhando para o documento. As semanas seguintes foram as piores para Raquel. Estando em casa, ela se lembrou do que tanto seu pai falava sobre Vitor, e ele não é de confiança. Precisa demiti-lo, era o que ele dizia. Mas, Raquel lembrou disso tarde demais. O documento que ela assinou dava muita liberdade a Vitor na empresa, e ele começou a fazer mudanças. O poder subiu à sua cabeça, e até mesmo em casa ele começou a agir diferente. Maltratando Raquel e dizendo, abertamente, que tinha outra pessoa. Raquel ficou devastada. Vitor sempre saía de casa, e voltava tarde. Enquanto isso, a empresa ia de mal a pior, com as mudanças errôneas que ele estava fazendo. Raquel não sabia o que fazer. Mas, então, o conselho de seu pai veio à sua mente, e você sempre pode tomar decisões inteligentes, mesmo em momentos difíceis. Raquel decidiu agir. Em sua casa, Vitor estava pior do que nunca. Ela tinha começado a sentir medo dele. Já tinha mandado ele embora várias vezes, mas ele não saía. Ameaçava demitir funcionários se fosse expulso de casa, e Raquel desistia. Ela não queria que ninguém fosse demitido. Em uma de suas saídas, Vitor se virou para Raquel e disse, estou indo ver Aline, a minha amante. Ela é muito melhor do que você em todos os sentidos. Raquel, pasma, ouviu ele dizer aquilo. Ela não conseguia acreditar que tinha confiado em Vitor por tanto tempo. Ao longo de toda aquela semana, Vitor foi ver Aline. Ele estava vendo Raquel cada vez menos em casa, mas não se importava. Nem queria saber o que ela estava fazendo. Já ia completar 2 meses que ele via Aline. Ele a tinha encontrado em um site, e, desde então, adorava passar as noites com ela. A achava linda e atraente. Já Raquel, ele só mantinha por perto por causa do dinheiro. Ele tinha feito um documento que passava a casa de Raquel para o seu nome, e outro que passava a fortuna dela para seu nome. E tinha feito ela assinar os dois. Raquel tinha se trancado num quarto, chorando, mas voltou com os documentos assinados. Vitor rapidamente os guardou, sem nem ler. Enquanto ele andava, passava a mão no cabelo, se certificando de que estava bem penteado. Para garantir, ele expirou na mão, para sentir o hálito. Queria se certificar que estava atraente. Segurando um buquê de flores, ele chegou à porta de Aline e bateu. Nenhuma resposta. Ele bateu na porta de novo. Como não ouviu nenhuma resposta, ele apenas pegou a maçaneta e a girou. A porta estava aberta. Vitor entrou, e esperava ver Aline o esperando, arrumada e perfumada como sempre. Mas, o que ele viu, o deixou embasbacado. Cerca de 3 horas antes, Vitor tinha tido uma discussão acalorada com Raquel. Ele estava sentado, assistindo televisão, e bebendo. Raquel estava na cozinha. Ela estava limpando o mesmo móvel há vários minutos, menos interessada naquilo, e mais interessada em conversar com Vitor. Como ele não se levantou, e nem ao menos percebeu que ela estava aflita, ela mesma foi até ele.
Parou em frente à televisão, suspirou e disse: "Precisamos conversar, Vitor. E tem que ser agora." Demoradamente, ele parou de olhar para a televisão e olhou para Raquel, como se só naquele momento tivesse se dado conta de que ela estava ali. Raquel, mais uma vez, tinha pedido a ele que revertesse aquela situação e devolvesse o poder dela na empresa. Ela olhava para Vitor com olhos brilhantes, lacrimejando, sedenta por uma resposta. Mas, tudo o que Vitor respondia era que não. Ele dizia que ela não merecia. Raquel insistiu, dizendo que ela tinha confiado nele e que não era justo ele fazer aquilo com ela. Vitor bateu a mão na mesa e apontou o dedo para a cara de Raquel, dizendo que ela era culpada e que tinha sido burra em confiar nele. Desta vez foi Raquel quem perdeu a paciência. Ela encarou Vitor e disse que ela também tinha partes na empresa. E que, na verdade, ela tinha mais parte na empresa do que ele. E que ele era só um parasita, que se aproveitava da herança dele. Porque nunca tinha tido a capacidade de conquistar seu próprio dinheiro. Por um segundo Vitor pareceu que iria avançar contra Raquel. Mas então ele pegou um porta-retrato da estante e o jogou no chão com força. Estilhaços voaram para todos os lados. Raquel, assustada com aquela reação exagerada, deu um pulo para trás. Vitor estava ofegante e nervoso. Era claro que a sua intenção não era descontar a raiva no porta-retrato, e sim na própria Raquel. Raquel, que também estava muito nervosa, conseguiu se controlar. E falou, primeiro com a voz tremendo: "Vitor, você tem certeza de que não quer reverter todo o mal que me fez?" Vitor a encarou, sem nada a dizer. Raquel então respirou fundo, controlando a voz, garantindo que falaria a próxima frase sem tremer. Então ela disse: "Você não deveria confiar em todo mundo. Algumas pessoas podem te decepcionar e te deixar sem nada." Vitor deu risada. Nisso você está certa", ele respondeu. Ela olhou para Vitor e naquele momento ela não o reconheceu. Aquele comportamento agressivo nunca tinha sido de seu feitio. Isso, juntamente com as saídas e a traição que ele nem tentava esconder, o tinham transformado em um desconhecido. Ele não era mais o namorado que costumava ser. Ela tinha tentado fazer tudo dar certo. Tinha pensado que talvez até pudesse permitir que Vitor ainda mantivesse o seu emprego. Mas, naquela altura, ela percebeu que aquilo não ia parar. E que Vitor merecia o que estava por vir. Vitor olhou para o relógio, em seu pulso, e disse que já estava atrasado. Ele caminhou até a porta, e a abriu. Quando Vitor saiu de casa e fechou a porta, atrás de si, conseguiu ver, de relance, Raquel a encarando. O brilho no olhar dela era diferente. Era mais destemido. Mas ele achou que ela não faria nada. Mas, ele estava errado. Quando ele abriu a porta do apartamento de Aline, quase caiu para trás. Boquiaberto, viu Raquel e Aline, a amante, juntas. Raquel, um sorriso de satisfação e disse: "Segura o queixo, senão vai cair." Ela continuou falando: "E eu falei para você tomar cuidado em quem confiava. Eu te dei várias chances, Vitor. Eu até pensei em te perdoar, sabia? Mas, eu senti que eu merecia algo melhor. E eu tive a confirmação disso quando descobri que, além de ter me traído, e pegado uma parte da empresa para você, você estava me roubando. Você achou que eu era tão ingênua assim? Me subestimou a esse ponto? Bom, nem precisa responder, eu sei que você achou que eu ia aguentar tudo isso calada. Bom, quando eu descobri que você estava me roubando, eu contratei um detetive particular. Ele te seguiu durante vários dias, e conseguiu provas de que você estava me roubando. Ele simpatizou comigo, e me explicou que você poderia tentar virar toda essa situação contra mim. Então, garantiu que seria melhor ter provas contra você. Então, mesmo que você tente alguma ação judicial, eu te garanto que você vai perder. Mas, se quiser tentar, vai em frente. Vai perder dinheiro. Mas, eu não me importo." Vitor, sem acreditar, viu Raquel segurando um documento que ele tinha assinado. Aquilo que ele achava que eram documentos que passavam a ele a casa e a fortuna de Raquel, eram documentos sem nexo, que não diziam nada com nada. Ele confiou tanto em sua manipulação, que não percebeu que Raquel simplesmente assinou 2 documentos falsos. Rindo,
A mulher virou algumas páginas do documento e começou a ler, e então adicione 2 colheres de óleo ou azeite, farinha de trigo e açúcar, e bata bem. O extrato de baunilha é opcional, mas realça muito o sabor. Adicione o fermento por último. Quer que eu continue a ler? Ainda sem entender nada, ele continuava olhando as 2 mulheres. Raquel então voltou a falar. Eu percebo que você não está entendendo o que está acontecendo. Então, eu vou te explicar, e você é burro. Foi isso que aconteceu. O que eu assinei foi uma receita de bolo. O documento que passava a casa para o seu nome está comigo. Vou usar como prova contra você. E esse outro documento que você assinou, me devolve a parte da empresa, que é minha por direito. A casa ainda é minha, é claro, e uma boa quantia irá para ela. Raquel apontou para Aline. Raquel continuou falando. Não, nós não somos amigas, nunca fomos, como poderíamos? Mas, como você sabe, são só negócios. Vitor, mesmo depois de ouvir tudo aqui, ainda tentou convencer Raquel que ela estava enganada. Então, ele abriu o seu sorriso mais charmoso e disse: Meu amor, você entendeu tudo errado. Quando Vitor disse aquilo, Raquel começou a dar risadas, descontroladamente. Vitor então olhou para Aline e disse: Como você pôde? Aline sorriu e disse: Eu te pergunto a mesma coisa. Vitor olhou de Raquel para Aline várias vezes, até se sentir zonzo. Ele deu um passo para frente, de punhos cerrados, e a raiva em seu olhar era evidente. Mas, Raquel não se mexeu. Ela apenas disse: Tem uma câmera nesse cômodo. Então, pense bem antes de tentar alguma coisa. Vitor, se sentindo derrotado, fez algo que Raquel nunca imaginou que veria, e ele se ajoelhou. Com os joelhos no chão, ele olhou para Raquel com um olhar suplicante. Ele então começou a dizer que a amava, que sempre a amou. E que Aline tinha se jogado para cima dele. Disse que Aline não prestava, que não era mulher de verdade. E que apenas ela era culpada por tudo aquilo. Que ela tinha destruído um relacionamento feliz. Raquel, sem alterar em nada a sua expressão, disse: Em 3 erros aí, Vitor. O primeiro, em você é tão culpado quanto ela. O segundo, em você achar que pode me convencer com esse papo furado. Você é muito covarde mesmo. E o terceiro, em você achar que éramos um casal feliz. Raquel, sem olhar para Aline, entregou a ela um envelope. Ela disse a Aline que o dinheiro estava ali, e então saiu. Aline contou o dinheiro, sorriu para Vitor, e saiu também. Vitor ficou sozinho no cômodo. Ali no chão, ele se sentia mais baixo do que jamais tinha se sentido em toda a sua vida. Ele se sentiu mais inferior do que alguns insetos que passavam pelos seus joelhos. Quando ele se levantou, foi como se tivesse levado um soco no estômago. Ele entendeu que tinha perdido seus investimentos e até mesmo sua casa. Tudo o que ele tinha feito nos últimos meses tinha ido por água abaixo. Todo o dinheiro que ele achou que era dele, e a casa, que ele achou que fosse dele, ainda era de Raquel. E a sua amante o tinha enganado. Algo que ele nunca imaginou. Nessa situação inusitada, ele enfim entendeu a dor de ser traído, e se arrependeu por todo o mal que tinha feito a Raquel, por puro egoísmo. Por só pensar nele mesmo. Mas, já era tarde. Ele tinha perdido tudo. Raquel, depois que saiu daquela situação, respirou aliviada. Mesmo tendo passado por poucas e boas, ela tinha usado a inteligência, e tinha pegado Vitor na própria arapuca. O dia foi tão cheio, que ela foi para casa, para um merecido descanso. Chegando lá, ela se serviu com um copo de vinho, e se sentou em frente à televisão. A ligou, e ficou assistindo a alguns programas, sem prestar atenção em nenhum deles. Até que parou em um canal no qual estava passando uma propaganda de chocolates. Ela então se lembrou de Noah. E todos aqueles chocolates que ele vendia. Ela se lembrou, animada, que tinha ganhado uma caixa de bombons dele. E que nem tinha aberto. Ela foi até a cozinha, pegou a caixa de bombons e foi até o sofá para comer. Mas, assim que abriu o primeiro bombom, teve uma surpresa. Dentro da embalagem, escrito com uma caligrafia delicada estava: Me ligue quando quiser conversar. Adoro a sua companhia. Assinado Noah. Ela não conseguiu acreditar. Durante todo o tempo em que ela o achava simpático,
e adorava conversar com ele. Noah sentia o mesmo. Sem perder tempo, ela ligou para ele. Após cerca de 1 hora, Noah chegou. Os dois não perderam mais tempo, começaram a namorar em 1 semana. Como tudo estava bem, eles tiraram férias, se afastaram de tudo e todos. Foram para uma ilha linda. Enquanto andava, com os pés na areia, Raquel se sentiu feliz pela primeira vez desde que tinha perdido seu pai. Ela sabia que ele estava orgulhoso dela, onde quer que estivesse. Noah trouxe a ela 2 drinks, e os dois beberam abraçados. Enquanto olhavam o pôr do sol, eles sentiam, e sabiam, que a vida seria feliz dali para frente. Você achou que Raquel agiu corretamente? Faria algo diferente dela? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.